Estamos de volta, viu como foi bem rapidinho? A gente voltou aqui já com a cadeira novamente ocupada, dessa vez com o nosso próximo sabatinado dessa noite. Eu sou a Sofia Bruneto, se você está chegando agora, você vai poder conferir todas as entrevistas ao longo dessa semana pelas redes sociais e agora diretamente aí pelo Facebook e o YouTube do Continet, que ficou um trava-língua aqui, gente, do YouTube do Continet. Essa é uma parceria do Continet com a São Francisco Filmes e a gente tem dado a vocês aí de casa que estão nos assistindo oportunidades de escutar todas as propostas de todos os candidatos, o que não acontece muitas vezes no horário eleitoral. Essas são as eleições de 2022 do Continet São Francisco Filmes, que está só começando. Gente, vamos lá então dar boa noite para o nosso próximo candidato. Boa noite, candidato. Boa noite. É assim, né? Antigamente era assim, A né? gente passou 2 anos fazendo esse cumprimento. Já criou o hábito, né? De dar um murrinho, né? Seja muito bem-vindo. Eu já vou Obrigado, começar Sofia. Dizendo ao senhor e o pessoal de casa que o senhor vai ter agora esses primeiros 2 minutos para se apresentar, para conquistar os seus eleitores. Fique à vontade, a sua câmera é essa aqui. Pessoal, boa noite. É uma satisfação enorme a gente estar aqui nessa campanha, essa campanha franciscana, né? Aqui na São Francisco Filmes. Eu falo franciscana porque nós fazemos uma campanha totalmente diferente do que todo mundo está acostumado a ver, né? Eu sou o Dimas Sandas, eu tenho 41 anos, eu sou jornalista, eu sou pai do Luiz, né? E atuo há mais de 20 anos no setor público, aqui com políticas públicas. Vim da periferia, morei no Tancredo Neves durante boa parte da minha vida, no Taquari, na Baixada da Sobral, as 3 principais regiões periféricas da cidade de Rio Branco eu morei. Mas isso não é um demérito, é um mérito, né? Porque é só para dizer que eu venho do povo, conheço as nossas bases, morei também em zona rural, boa parte da minha adolescência e acumulei experiência de vida, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito estudo. Hoje eu sou formado em comunicação, como eu falei, tenho 5 especializações, todas elas na área da gestão pública, gestão de projetos, gestão de pessoas, planejamento e orçamento público e outras, né, que contribuem para que eu possa, de certa forma, ajudar o Acre de forma mais intensiva. Eu sempre falo em todo canto, eu acho que todo candidato tinha que ter essas formações, porque a gente vai cuidar de dinheiro público, a gente vai cuidar da coisa pública, e muitas vezes falta esse conhecimento técnico para que as coisas possam acontecer com melhor qualidade, com celeridade, e cuidando daquilo que deve ser cuidado da forma correta. Então, eu estou muito feliz nessa campanha. Eu queria agradecer imensamente a equipe da Continet por esse espaço. Eu sou o único candidato, Sofia, que não tem tempo de TV dos senadores. Porque o meu partido é pequeno e foi feita uma legislação lá que exclui os partidos pequenos da propaganda eleitoral. Aliás, eu sou favorável que nem tivesse essa propaganda eleitoral, porque a maioria da população não gosta e que as campanhas fossem feitas usando os meios de comunicação, como vocês aqui, a internet, as TVs abertas, porque eu acho que ia deixar a eleição mais democrática, né? Fala-se em democracia, eu sou o candidato que não está usando R$1 de recurso público na campanha, enquanto tem candidato que já gastou só agora nos primeiros 15 dias mais de R$1 milhão, né? Então é uma coisa desproporcional. Fazem isso porque não é o dinheiro deles, é o seu dinheiro. Esses 4,7 bilhões de reais que vieram aí para gastar na campanha, para os partidos, não saiu do bolso deles, saiu dos impostos que a gente paga. Então é um dinheiro que poderia estar sendo investido em várias áreas importantes, no momento que o país precisa se recuperar economicamente, que falta saúde, que falta educação, que falta infraestrutura, falta tudo, e aí pega essa dinheirama toda para o cara encher o tanque de um monte de carro e sair por aí fazendo carreata, gastando dinheiro que não é dele, fazendo material para jogar na beira de rua. Eu também não uso material impresso na minha campanha, porque eu acho isso que tem outras formas mais inteligentes. A internet hoje nos permite fazer coisas diferenciadas e criativas. Eu sou o Dimas, esse cara que vocês estão vendo, que quer fazer uma política diferente, e a gente precisa disso. Mudar a política, né? Mas a política só vai ser mudada a partir do seu voto. Dia 2, vota 364 para senador e 36 para governador. Boa noite, Sofia. Boa noite, candidato. Bom, a gente vai começar agora uma rodada de perguntas. Os temas serão sorteados aqui, então a ordem deles, quem vai dizer é a sorte, é o acaso, né? Assim que é mal. Mais uma vez, eu quero ressaltar para vocês aí de casa que o Continet não pactua com fake news. Então, todas as informações que serão aqui afirmadas, ou seja, serão postas como afirmativas ou aspas, terão sido amplamente divulgadas em veículos que a gente sabe que sejam renomados, veículos oficiais, né? Sites oficiais. E a sua assessoria também terá acesso a elas, caso necessite. Tá? Até o momento, graças a Deus,
Nós mantivemos aqui sempre o clima muito amistoso e muito democrático. Todas as perguntas foram enviadas ou por internautas durante a nossa live, ou, e essas, claro, obviamente, pela questão do tempo, a sua assessoria não teve acesso, mas a gente filtra, porque aqui hater não tem vez também, então toda pergunta que for jocosa ou for ofensiva de alguma forma para qualquer dos candidatos, não serão colocadas no ar, não serão postas para o senhor Mas também. a gente não tem medo de pergunta, não. A gente está aqui para responder o que for preciso. Mas pergunta é uma coisa, ofensa é outra. Então, verdade. o tio filtra ofensas, possíveis, eventuais ofensas. Mas a nossa audiência é maravilhosa, tem sido super respeitosa também e está buscando mais mesmo as propostas dos seus futuros candidatos a Senado. Então, vamos lá. Tenho que ressaltar também que eu sou uma mediadora aqui nessa ação, então não farei perguntas e também não faço nenhum tipo de concordância ou discordância com as suas opiniões. Elas serão sempre respeitadas da maneira como o senhor disser. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro tema. Balança o saco, né? Vamos sortear emprego e renda. Ok. Vamos lá, candidato. Aqui, só um pouquinho aqui. Emprego e renda. Temos um número significativo de jovens formando no ensino superior e que não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho. Como candidato, como possível senador, como o senhor agiria para ampliar a oferta de emprego e renda no nosso estado? Muito obrigado, Sofia, pela pergunta. Esse é um dos temas centrais, gente, do nosso plano de governo. O nosso plano de governo chama Acre 50 anos em 8. A gente quer ajudar o Acre a dar um salto econômico de 50 anos em 8. E a gente sabe como fazer isso. Esse é a espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer país, é a questão da geração de negócio, de emprego, de renda. No nosso plano de governo, nós temos várias estratégias para fazer isso. Uma delas, uma meta, é criar uma cultura de empreendedorismo nos nossos jovens, né? Nós temos um problema aqui no Acre, que todo mundo fala que a questão do emprego no Acre vai ser resolvida com a vinda de pessoas do Sudeste, do Sul, que vão montar as empresas aqui, que vai gerar emprego para todo mundo, que não sei o quê. E a gente está ouvindo isso há vários anos e isso não vai acontecer porque nós não reunimos ainda as oportunidades de logística, de qualificação, de redução de encargos para tornar o Acre um estado mais competitivo do ponto de vista do investidor externo. Então, o que a gente vai fazer? Uma meta nossa é oferecer educação profissional para os nossos jovens no contraturno das escolas a partir da quinta série. Da quinta série até o terceiro ano, eu estou falando de são 8 anos, onde o cara vai aprender como gerir um negócio, o planejamento, a parte de orçamento, tudo aquilo que é competência necessária para desenvolver uma empresa de sucesso, o cara vai ter durante 8 anos. E a meta é que todo jovem já saia do ensino médio com uma empresa montada, pelo menos uma MEI. E aí nós vamos fazer isso com o Instituto do Moacir, com a nossa Secretaria de Pequenos Negócios, que vai ser fortalecida e não enfraquecida, como foi na atual gestão. É um contrassenso, né? Com o SEBRAE, com o Sistema S, com as escolas, com o Instituto do Moacir, que eu já falei. Então, são várias instituições que vão se envolver para que a gente possa dar essa qualificação para esses jovens. No final, eles vão acessar uma linha de crédito facilitada com instituições parceiras para financiar aqueles negócios que realmente tiverem organização no final dos 8 anos. E uma política também de incentivo à criação de negócios inovadores também, com o prêmio Jovem Inovador. Tudo isso vai permitir que nos próximos 4 anos a gente monte no Acre pelo menos 80 mil novas empresas. Por que 80 mil? Porque é uma parte do número de estudantes que sai do ensino médio todo ano, né? E esses jovens hoje, segundo o próprio IPEA, de cada 10 jovens no Acre, quase 4 não estudam e nem trabalham, porque não conseguiu passar numa universidade, não tem vaga na UFAC para todo mundo, o cara não tem R$1.000 para pagar uma Uninorte, uma FIB ou outra faculdade. Também não tem emprego, porque fica todo mundo esperando que alguém venha fazer a mágica do emprego aqui. Então nós vamos investir na prata da casa, vamos qualificar os nossos jovens e apostar neles, porque eu sou um cara que veio daí, que veio do ensino médio, que veio da base, hoje eu tenho uma empresa, um negócio que cresce na área da tecnologia, e eu só consegui fazer isso porque eu tive um pouco mais de influência de algumas pessoas próximas. Mas eu quero que todo jovem que queira desenvolver um negócio tenha essa oportunidade. Eu no Senado, eu não sou executivo, não sou eu que vou executar essa política, mas eu tenho uma coisa legal, emendas, recursos, articulação nos ministérios para botar estrutura para o governador David Hall implementar um projeto como esse que vai ofertar oportunidade para muitas pessoas. Tem uma outra meta que são 150 mil
vagas em cursos profissionalizantes, não só para jovens, para todo mundo, na cidade e no campo. Né? Tem outro projeto que chama Jovem Agente da Paz, que vai ser um programa de bolsas para 1.000 jovens no estado para atuarem como multiplicadores de temas com oficinas de prevenção ao uso abusivo de drogas, protagonismo juvenil, gravidez na adolescência, questões ambientais, formação para a cidadania nos vários temas importantes para que a gente tenha um estado mais próximo das comunidades e a gente faça um contraponto a essa violência toda que está tirando a vida de mais de 1.000 jovens a cada 4 anos aqui no Acre. Uma verdadeira carnificina, um desastre social. Tudo isso por falta de política para a juventude, por falta de política social, mas principalmente por falta de uma estratégia para gerar emprego e condição de vida melhor para o nosso povo. O AGI tem um plano e, se você nos permitir, nós vamos executá-lo. Com a tua ajuda. Obrigada, candidato. O que você pensa dos programas assistenciais de renda, uma vez que nem esquerda nem direita tem chegado a uma conclusão a respeito da importância e da quantidade e do valor estabelecido para o novo Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil, eu acho que ele tem uma importância no momento de crise que uma família está vivendo, de desemprego, mas ele não pode ser uma coisa permanente, né? Ele tem que ser uma coisa transitória, porque as pessoas, elas não querem depender de migalha do governo, de esmola do governo, de bolsa, de não sei o quê. As pessoas querem trabalhar dignamente, elas querem produzir, elas querem ter independência econômica, né? E é isso que a gente aposta. Não só tem que ter a porta de entrada, mas tem que ter a porta de saída. Aqui no Acre, infelizmente, só tem porta de entrada, né? Não tem porta de saída e tem uma fila enorme de gente para receber as bolsas. Então, assim, o Acre hoje depende muito dos recursos federais. É um estado que não produz nada, que não gera negócios, que não cria ambientes competitivos, que não atrai ninguém para cá. Pelo contrário, né? A gente está vendo uma verdadeira diáspora de gente indo para o Nordeste, indo para Santa Catarina. Sabe qual é o índice de desemprego em Santa Catarina hoje? 5,4%. O Acre está batendo os 15%. Como é que pode? Né? Santa Catarina que tem geada, que tem enchente, que tem não sei o quê, um monte de questões climáticas que atrapalham a produção. E nós no Acre vivemos em cima de um solo fértil, né, de um solo rico, com gente querendo trabalhar, muitos talentos humanos, que eu não chamo de mão de obra, que eu acho que é pejorativo, muita gente querendo trabalhar, sol, chuva, clima super favorável. Atualmente nós temos a melhor média de produção de soja do Brasil e o Acre pedalando, dependendo do governo federal, dependendo de repasses. A gente precisa sair disso, gente, e a gente tem uma estratégia. E eu queria muito que vocês conhecessem e nos dessem a oportunidade de dialogar e entender do que a gente está falando. A gente não está brincando de política pública, a gente está fazendo coisa baseada em pesquisa, baseada em experiência dos próprios governos do Acre, baseado nas experiências dos nossos 2 estados vizinhos, que é Rondônia e Mato Grosso. Eu fui para Rondônia e fiquei 8 meses lá, mergulhado numa imersão, estudando a economia de Rondônia. Depois eu fui para o Mato Grosso, fiquei 9 meses lá, mergulhado, estudando, fazendo imersão. Para eu não vir aqui ser candidato, junto com o David, a gente ficar falando besteira. Tudo que a gente está falando aqui, ou já aconteceu em outro estado, ou já aconteceu aqui no Acre. A gente juntou as melhores experiências e montou um plano. Obrigada, candidato. Próximo tema sorteado será agronegócio. Ótimo. Saiu bastante agronegócio aqui. Vamos lá. Candidato, de que forma o senhor pretende contribuir para melhorar a vida dos produtores rurais acreanos? Perfeito, Sofia. Agradeço pela pergunta. Olha, gente, nós temos no nosso plano uma meta que é multiplicar por 10 a produção agrícola do Acre nos próximos 8 anos. Escreva aí. Dimas do Agir, David Hall, no plano de governo deles está lá que eles querem multiplicar por 10 a produção do Acre hoje. Isso significa o quê? Elevar em 3 vezes o nosso PIB, ou seja, a soma de todas as riquezas. Quando isso acontecer, e agora eu vou falar como é que nós vamos fazer isso, porque tem muita gente que fala, vou fazer agronegócio, mas não apresenta a estratégia, né? A Embrapa e a Federação da Agricultura fizeram uma pesquisa, um estudo que tem mais de 20 anos, e eles chegaram a um dado. O Acre tem hoje potencial para produzir 21 vezes mais na área já desmatada. Porque toda vez que a gente fala de agronegócio de soja, todo mundo pensa, agora vai ser pressão na floresta, vai ter que desmatar, mas não é. A nossa estratégia é otimizar o uso da terra já que nós temos disponível e inserir tecnologia. O que é tecnologia, gente? É coisa simples que a gente chama de tecnologia para a agricultura hoje, né? A gente está falando de destoca, precisa de maquinário para arrancar
as árvores que ficam lá, os tocos das árvores, que você que é produtor sabe disso, que isso é difícil, não dá para fazer na mão, precisa de máquina, precisa de equipamento. Depois você precisa fazer aradar a terra, depois você precisa fazer semeadura. Para fazer semeadura em larga escala precisa de equipamento, depois você precisa fazer colheita e você precisa também de semente de qualidade. Todo mundo que é do agro, eu vim da zona rural, da colônia, todo mundo sabe disso, e lá a gente aprende essas coisas. E vim no Mato Grosso, o que é que os caras estão fazendo lá? No Mato Grosso, os caras produzem até de noite, lá tem até luz de ultravioleta para fazer a agricultura funcionar e crescer durante a noite. Nós estamos ainda no Acre, plantando e produzindo como se fazia há 100 anos atrás, e não dá para ser assim. O governo fala de agronegócio, mas atualmente apenas 10% dos nossos produtores têm acesso a algum tipo de assistência técnica. Assistência técnica é o que, gente? É levar o conhecimento científico das pesquisas, do melhoramento genético, da forma de produzir, da recuperação de solo, tudo aquilo que é preciso para aumentar a produtividade. Se 10% dos pequenos produtores estão tendo esse acesso, 90% não está tendo, e esses 10% já inclui os grandes, né? No nosso plano de governo, nós vamos levar assistência técnica a pelo menos 80% dos produtores nos primeiros 4 anos do nosso projeto. Como é que nós vamos fazer isso? Porque aí a pessoa vai perguntar. Nós vamos aumentar a quantidade de extensionistas lá da Secretaria da Agricultura, vamos fazer concurso público, mas nós vamos fazer uma coisa mais ousada. A gente quer levar esse conhecimento também através dos meios de comunicação. Então, a rede pública de rádio e TV vai funcionar como uma escola educativa, focada na profissionalização. Nós vamos levar com emendas minhas, recursos do parlamento, do senador, um kit de TV, antena parabólica e placa solar para todos os produtores. Se não tiver um produtor querendo aprender a melhorar a sua produção, nós vamos chegar com esse kit lá. E vamos transmitir pela TV os cursos técnicos, preparatórios, levar todo esse conhecimento, porque a gente consegue fazer isso em larga escala e chegar mais rápido. Porque se for com um profissional de 1 para 1 é mais difícil. Vai ter o presencial também? Vai ter, mas nós vamos usar a tecnologia, inclusive a internet via satélite, que a gente tem projeto também para intensificar isso aqui no Acre, porque uma condição básica hoje para você aprender alguma coisa é ter acesso à internet, à comunicação, à TV, rádio, e a maioria dos nossos produtores não tem, porque o governo não investe naquilo que é estruturante, não investe naquilo que é alavancador. Alavancador para nós é a educação profissional, é a educação para a cidadania, é a educação formal dinamizada. É isso que muda, que mudou a sociedade no mundo todo. No Japão, em países que viveram guerras, que foram devastados e que hoje são potências mundiais. O Acre tem que aprender com quem já sofreu. Não dá para a gente sofrer tudo sozinho, porque a gente não tem tempo para isso. Obrigada, candidato. Bom, do ponto de vista do seu partido, da ideologia, né? Essa é a pergunta. O agronegócio é o caminho para o desenvolvimento do estado do Acre? É o único caminho, né? A gente tem que fazer aquilo, Sofia. Eu sempre digo, se você é em casa, que está me ouvindo, se você não vende um produto, se você não vende um serviço, como é que o dinheiro entra aí para tu comprar um sacolão, para tu alimentar a tua família? Dinheiro não cai do céu, gente. Se o Acre não produzir nada, nenhum produto ou serviço que tenha demanda de mercado, que tenha gente para comprar, para botar dinheirinho aqui no caixa do governo e dos nossos produtores, a economia não vai girar. Do jeito que está, se o governo federal parar de fazer os pagamentos, os repasses de fundos de participação dos estados e dos municípios, o Acre não dura 6 meses, fecha a porta, né? Porque a gente não produz nada. Então, o que nós estamos propondo aqui é escalar a nossa produção através do agronegócio, o agronegócio sustentável, né? Chegar no produtor com a parte da assistência técnica, chegar com o produtor também, que nós vamos intensificar a questão da titulação dos imóveis, porque se o cara tem titulação, o cara consegue com as perninhas dele, muitas vezes com a capacitação que a gente possa dar, para fazer um bom projeto, para fazer uma boa estratégia, chegar ali num BASA, chegar ali num BNDES, chegar ali no Banco do Brasil, financiar um pequeno equipamento de forma individual ou coletiva e começar a fazer a produção de forma profissionalizada, tanto na agricultura familiar quanto na média produção, porque os grandes, gente, os grandes já têm estrutura, eles não precisam muito do governo, não. Se o governo não atrapalhar, os caras vão embora. Então, a gente está comendo poeira para Rondônia, porque o governo tomou uma decisão errada lá atrás. Desestimulou o agronegócio no Acre e resolveu adotar uma outra política. Deu certo? É você que tem que falar, né? O Rondônia hoje é um estado 3 vezes mais rico do que o Acre, porque adotou uma estratégia dentro daquilo que a própria condição natural permitia fazer, que era usar a terra para produzir riqueza, para gerar emprego, e as cidades de Rondônia hoje e do Mato Grosso, que é 10 vezes mais rico do que o Acre, fizeram isso. Nós também temos condição de fazer, e fazer logo, fazer rápido, né? Então o governo tem um papel de estimular
esse processo, de criar as condições, de não atrapalhar, deixar as pessoas cuidarem dos seus negócios e ajudar aqueles pequenos que ainda não conseguem andar sozinhos. É isso que o AGI vai fazer. Obrigada, candidato. Próximo tema será educação e cultura. Os mais críticos às políticas de direita dizem que a cultura tem ficado muito esquecida. No estado do Acre, também. O Acre pouco tem sua cultura difundida no Brasil e mundo afora, afirma aqui o seu interlocutor. Além disso, não temos investimentos e eventos sendo valorizados no estado. Os eventos, no caso, culturais. O que o senhor pretende fazer se for eleito? Pois é, Sofia. Do ponto de vista do legislador, né, o papel do senador é criar as leis. No entanto, ele tem as emendas, né, que pode ajudar muito o governo. Mas tem também a minha contribuição técnica, tanto para o plano quanto para o governo. Eu acho que a gente tem uma liga muito boa, eu com o David, a gente se entende bem, a gente dialoga bem sobre as coisas, temos as mesmas visões sobre o futuro do Acre. Nós colocamos no nosso plano de governo uma meta lá que é dobrar a lei de incentivo à cultura, dobrar os recursos para a lei de incentivo ao esporte, para recuperar o FAMP, para recuperar o Festival Estudantil da Canção, para recuperar os festivais estaduais de dança, para fortalecer o Festival de Quadrilha, que cada vez mais tem diminuído o seu potencial. O nosso sonho, Sofia, é que cada bairro do estado, não é só de Rio Branco, tenha pelo menos uma quadrilha junina ali, os jovens mobilizados naquela atividade. Eu já tive quadrilha junina, gente. É um negócio ótimo, mobiliza muita gente. Que cada bairro tenha pelo menos um grupo de teatro, que cada bairro do nosso estado tenha pelo menos um grupo de dança, né? Tem uma banda de música, uma fanfarra, tenha também as atividades esportivas, a escolinha de futebol, de vôlei. No dia que isso acontecer, os nossos jovens vão sair dessa situação calamitosa, que é morrer 1.000 jovens do Estado em 4, 5 anos, gente. Por quê? Porque a presença do Estado oferecendo aquilo que é dever, que é constitucional, a cultura, a educação, o esporte é dever constitucional, e o Estado tem negligenciado isso demais. A gente não vê investimento em nada, as nossas quadras detonadas, nós não temos profissionais atuando nas bases, principalmente nas comunidades. Nós vamos ter um programa focado nisso, para ter educadores sociais nas comunidades, mobilizando em torno dessas coisas, para incentivar os jovens também a se organizarem em pequenas associações, em pequenos grupos, para aprender a fazer projetos, para captar recursos também de fora. Eu acho que eu vejo a cultura como algo não só de inclusão social, mas profissionalizante também, né? Porque ela gera dinheiro, gera milhares de empregos no Brasil e no Acre também. E infelizmente está tudo jogado às catitas, né? Que nem a gente diz no popular. Os teatros abandonados, os festivais foram abandonados, a nossa própria FEM, né, sumiu. Então os nossos museus estão abandonados e tudo isso faz parte da nossa história, precisa ser cuidado com muito carinho e intensificado e levado principalmente para a população mais pobre, que fica à margem, né? Aqui no Acre eu tinha uma crítica muito grande, eu achava que o movimento cultural aqui era focado num pessoal mais elitizadozinho. Eu quero cultura popular, eu sou músico, eu quero música no bairro, eu quero pagode, eu quero dance, eu quero o sertanejo, eu quero a MPB, eu quero o rock, eu quero todo mundo, sem discriminar ninguém, né? Porque tinha as leis de incentivo lá que muita gente desses movimentos mais de periferia se sentiu discriminados. No nosso governo não vai ter isso. Vai ter projeto aprovado de todo mundo para que todas as culturas, todos os ritmos musicais, todos os estilos de teatro, de música, de dança possam ser valorizados e respeitados na sua dimensão. É isso que a gente quer. Democracia cultural. Obrigada, candidato. Ainda sobre educação. Ano após ano, os governos discutem e debatem e o salário mínimo dos profissionais da educação continua sendo um motivo de desgosto para a classe. Uma vez eleito, como o senhor pretende atuar? Qual seria a ampliação, na sua opinião, viável para o país? Eu acho que o professor deveria ser o profissional melhor pago na sociedade, porque é ele que forma os demais. É até clichê falar isso, né? Agora, eu pergunto para vocês, por que o Maranhão consegue pagar R$6.000 para um professor de piso, né? E o Acre não consegue? Porque o Acre não vende nada, não produz nada, não tem arrecadação estadual, não tem impostos. O dinheiro que paga professor, salário bom, não vem do nada, tem que vir de algum canto. No dia que o Acre aumentar a sua produção por 10, triplicar o seu PIB, a gente vai poder pagar um salário melhor, mais digno para os professores. Não só para os professores, mas para o pessoal da saúde, da segurança. Agora a gente precisa melhorar a nossa economia e isso nós vamos fazer. E aí nós temos um compromisso. O meu sonho é que a gente pague o salário
do Maranhão para os professores também, porque eu acho que eles merecem. Agora a gente tem, não só salário vai melhorar a educação, né? A gente tem uma proposta aí que é criar a escola 2.0, uma escola moderna em que o conteúdo didático vai estar disponível para os alunos 24 horas por dia através de uma plataforma com dados livres, que a gente quer fazer uma parceria com algumas operadoras, assim como o WhatsApp funciona com alguns planos, que você não tem limite, Facebook, nós vamos ter um aplicativo do governo em parceria cofinanciado, e os alunos vão poder acessar esse aplicativo sem usar os dados móveis, ou seja, vão ser livres e eles vão ter acesso a todas as aulas do ensino fundamental, do médio, aos livros. Infelizmente, hoje, a maioria das nossas escolas não tem biblioteca, a maioria das nossas escolas não tem laboratórios, a maioria das nossas escolas não tem laboratórios de informática, laboratório de ciências, eu estava falando, não tem também de informática. Como é que a gente vai desenvolver conhecimento nesse caos, né? Nem merenda tem, muitas vezes, nas nossas escolas. Os nossos estudantes estão indo para a escola com fome. E com fome ninguém aprende nada, né, gente? Então tem que cuidar da merenda, tem que cuidar da qualificação dos professores, tem que cuidar da melhoria de salários e tem que modernizar a escola para a escola voltar a ser um ambiente mais atrativo. Que atualmente o moleque vai lá no Google, na internet, no YouTube, pesquisa lá, vê uma aula com o melhor professor do Brasil, se ele quiser. Então, o professor hoje não é o único detentor do conhecimento, ele vai ter uma nova função de ser um mediador, de ser um facilitador, um motivador do estudante, porque a informação hoje o aluno pega em todo canto. Antigamente não era assim, né? Era o professor, o livro, que muita gente não tinha acesso, mas a educação, o mundo mudou e a educação precisa acompanhar essa modernização. A pandemia veio e mostrou, né, a dificuldade que os nossos professores estão tendo em transmitir o conhecimento, em acompanhar essa evolução dos estudantes, porque a dinâmica é muito rápida. E isso nós vamos cuidar com muito esmero e vamos investir nisso também. Obrigada, candidato. Vamos ao próximo tema a ser sorteado. Vamos falar de segurança. Candidato, como solucionar um problema que tem se tornado cada vez mais crítico no Acre? A insegurança nas fronteiras com os países vizinhos. Outro dia alguém me fez essa pergunta, eu fiz outra pergunta de volta, né? Eu disse, a maior potência bélica do mundo, os Estados Unidos da América, com toda a sua infraestrutura, que constrói até muros ao redor dos seus territórios, não consegue controlar suas fronteiras. O Acre, né, que tem uma fronteira seca gigante, todos os rios aqui que cortam o Acre, eles vêm de dentro do Peru, da Bolívia, e desembocam e passam pelo estado. Ou seja, são avenidas. O exército não dá conta de cuidar dessa imensa região de fronteira. Então, diante de toda essa conjuntura, a gente precisa, sim, cuidar, fiscalizar mais, ter mais presença. Mas isso não vai evitar da droga entrar, não vai evitar do crime acontecer. Qual que é a nossa estratégia, Sofia? É focar nas pessoas, focar nos nossos jovens, prepará-los, fazer o que a Colômbia está fazendo. A Colômbia conseguiu reduzir muito o uso de entorpecente lá, porque a Colômbia ensinou os jovens a dizer não para essa situação. A estar melhor preparado do ponto de vista emocional, estar qualificado, entender os males, entender as consequências. E eles reduziram. O que nós vamos fazer no Acre é a mesma coisa. Vamos trabalhar, focar nas nossas crianças. Aí tem o ProERD+, que é um projeto que já existe da Secretaria de Segurança. Nós vamos investir nesse projeto, mas vamos potencializá-lo para a gente formar mais multiplicadores para que todas as escolas tenham esse tema sendo trabalhado de forma transversal com as nossas crianças. É isso que a gente vai fazer para proteger os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque o que acontece hoje no Acre é que tem muita mão de obra acessível e barata. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem escola, a molecada está aí nas periferias. Eu digo, se você for lá no Caladinho, se você for lá na Baixada da Sobral, se você for lá no Santa Inês, aqui no Belo Jardim, ali em qualquer bairro da extrema periferia, você vai ver a molecada lá na beira da rua, sem fazer nada, sem estar numa atividade saudável, sem orientação, sem nada. Então isso é muito fácil. Hoje em dia, infelizmente, até para entrar em facção está tendo concurso. Não é qualquer pessoa que entra em facção. É um negócio. Então está desse jeito. O Acre está jogado às catitas. E nós precisamos resolver isso. A gente só resolve isso através da política, com políticos sérios, com projetos sérios, com foco, com meta, com gente qualificada que sabe como fazer as coisas. E essas pessoas estão aqui no Agir, não só no Agir, mas nas secretarias também tem muita gente preparada que pode nos ajudar, nos outros partidos, no parlamento. Então a gente precisa fazer um grande pacto estadual para que o nosso estado consiga alinhar um projeto para que todo mundo trabalhe por ele. Essa briga besta aí, do jeito que está hoje, não vai resolver nada e você tem que se afastar dela. Vá com outras pessoas, não tem só a turma do Gladys, não tem só a turma do Jorge, tem terceiras vias, mas terceiras vias qualificadas, viáveis. Se deixar os meninos falarem, a gente vai embora. Se deixar a gente trabalhar, a gente vai mostrar que nós temos capacidade. E é por isso que nós estamos aqui pedindo o teu voto, porque a gente sabe o que quer fazer.
Obrigada, candidato. Qual é a sua opinião sobre a liberação do porte de armas para o cidadão comum? Tá, eu até polemizo com relação a isso. Do ponto de vista, na conjuntura que a gente está hoje, em que o Estado não tem capacidade de garantir a segurança das pessoas e que tem a obrigação, quem é o Dimas ou qualquer outra pessoa pode dizer que um cidadão não pode ter uma arma para se defender de um assalto, de uma invasão, de um louco que entre lá e queira vitimar ele, né, ou a sua família. Eu acho que a gente não tem esse direito, né, de intervir no direito da pessoa de se defender, já que o Estado não tem condição de defendê-lo, deixa a pessoa se defender. É uma opinião, na conjuntura que a gente está hoje. No entanto, isso tem uma consequência, né? Eu sou o cara dos livros também, só que na hora de um assalto, na tua casa, o livro não vai te salvar. Lê aqui esse livro pra mim, ô assaltante. Isso não vai resolver, o que vai resolver é bala no cara, né? Infelizmente, é isso que a maioria da população sente, tanto é que lá no plebiscito das armas, a maioria da população queria se armar, porque não sente que o Estado dá a ela aquilo que deveria dar, que é a condição mínima para andar com segurança, para poder sair de casa, para poder ter o seu bem, seu patrimônio, para poder andar sem saber, com a certeza que vai voltar para casa. Quando a gente melhorar um pouquinho essa situação, esse clima, e tiver uma população mais educada, e eu sempre digo, quanto mais é educado um povo, menos armas a gente vai ter. Mas no Brasil hoje a gente vai demorar um pouquinho para chegar nesse nível, né? Eu acho que por enquanto a gente tem que sim deixar as pessoas se defenderem, mas tem que investir em educação, porque a educação vai fazer com que a pessoa sinta que ela não precisa de arma e que ela tem outras formas de se defender. E é isso. O Estado ausente, arma presente, né? Obrigada, candidato. O último tema sorteado, aí a gente parte para as perguntas de tema livre e as dos nossos internautas também. Vamos falar então de saúde. Queria só confirmar se o meu áudio tá ok. Ah, tá. Que os internautas ali estavam puxando a orelha da nossa transmissão aqui, que estava um pouquinho baixo. Eu estou falando um pouquinho mais forte também. Vamos lá. Candidato, você acha que as estruturas de unidades de saúde, os profissionais, hoje são suficientes para atender os acrianos ou será necessário ampliar? E de que forma o senhor poderia organizar essa situação no cenário federal? Bom, a gente tem, o Acre nunca recebeu tantos recursos para a área da saúde como recebeu nesses últimos 2 a 3 anos, né? Infelizmente os recursos foram desviados, diz a Polícia Federal, não sei o que estou falando, né? As instituições que fiscalizam, né? Os hospitais que deveriam estar funcionando não funcionaram, os equipamentos sumiram, crianças morreram, infelizmente, por falta de assistência básica nas unidades de saúde. A gente tem filas aí na média e na alta complexidade que duram 3, 4 anos. Nós temos os médicos formados pela universidade todos indo embora, fica aqui 2, 3 a cada 6, 7 anos. E por que isso acontece, né? Porque o governo não tem uma política salarial para valorizar os médicos. Se o governo pagar um salário melhor, o médico vai querer ficar aqui, principalmente os acrianos, né? Porque senão o cara vai embora, porque ele estuda 8 anos, é um sacrifício gigante. Se fosse fácil ser médico, todo mundo seria, né? Porque é uma profissão valorizada ainda. Mas não é fácil, então o cara vai buscar uma condição melhor de renda para ele, para a família dele, para recuperar muitas vezes o investimento que ele fez. Então ele deixa o Acre mesmo, porque outros estados oferecem uma condição melhor. Por que oferece? Porque são estados que produz riqueza, produz bens, produz serviços, vende esses bens, arrecada mais dinheiro e paga melhor os seus médicos. É por isso que eu digo, tudo está alicerçado na produção. Quando o Acre melhorar a sua economia, nós vamos pagar um salário melhor para médico. E é uma das nossas estratégias, para melhorar o quê? Atendimento na média e na alta complexidade para reduzir essas filas. Muita gente morre esperando uma cirurgia aqui no Acre, infelizmente. O TFD funciona entre aspas, né? Então é o caos, né? Mas nós temos, além disso, Sofia, uma outra coisa. Claro que tem que investir em equipamento, em hospitais, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né? A gente tem que continuar fazendo, mas só isso não vai resolver. A gente tem um problema do tratamento, né? Que muita gente reclama demais da forma desumana que são tratados nas unidades de saúde. Nós só vamos resolver isso com uma coisa, melhorar o sistema de seleção de pessoas, para que a gente tenha uma metodologia para colocar nas unidades de saúde gente realmente que seja apaixonado por saúde, porque saúde não é o salário, né, que faz a pessoa realizar um bom atendimento ou não. É o comprometimento que ela tem com o ser humano. E tem gente que nem para tratar de pedra seria interessante estar lá, às vezes na porta de entrada dos hospitais, das unidades básicas de saúde, tratando as pessoas que, não vou dizer nem que nem bicho, né, que bicho também merece
ser tratado com respeito. Mas é uma coisa que vem sendo pautada de governo, entra governo, sai governo, vão humanizar, mas não diz como. Só vai humanizar se colocar gente melhor preparada para estar lá com um processo de seleção mais específicos, e isso está previsto no nosso plano. Agora tem um outro eixo, que para nós do AG é fundamental, que é atacar a raiz dos problemas que fazem as pessoas ficarem doentes. Porque se a gente for fazer uma pesquisa ali nas unidades básicas de saúde da média complexidade, a maioria das pessoas que estão lá doentes por problema de infecção. Como é que a pessoa pega infecção, gente? É água ruim, maltratada, é alimento maltratado, contaminado, e aí gera aquele monte de doença que entope as nossas unidades básicas de saúde. Aí vem outra coisa, hipertensão, hipoglicemia, aquele monte de doença que está ligada à má nutrição. E aí nós temos um projeto focado nisso, é um projeto um programa de erradicação da fome, e dentro dele tem uma política de segurança alimentar que tem a ver com a qualidade da alimentação que a população consome. E nós temos várias estratégias para fazer isso, hortas comunitárias, usar espaços vazios, parceria com as prefeituras, com ONGs, para produzir mais alimento, principalmente para as populações mais carentes, que têm menos acesso a frutas, a legumes, a hortaliças. Porque a gente melhorando a nutrição da população, a pessoa fortalece a sua imunidade e na prática ela fica menos doente. Se a gente melhorar a qualidade da água, melhorar a qualidade da alimentação, insere um programa, os programas de práticas esportivas que a gente tinha, não tem mais, a Academia da Cidade, outras políticas que eram importantes. Obrigada, candidato. Não tem mais isso, então tem que voltar. Obrigada, candidato. Né? Vamos lá. Agora o tema é livre, tá certo? O senhor defende campanhas sem uso de recurso público e o senhor está enfrentando adversários com campanhas milionárias a partir do fundo eleitoral. Como o senhor pretende vencer? Não seria uma utopia? Eu não acho que é utopia, porque a partir do momento que você que está me ouvindo agora, pensar assim, pô, se o cara é candidato agora, ele já está pegando o meu dinheirinho e está pipocando, né, o termo popular, está pipocando R$1 milhão em 15 dias, para tu ter uma ideia, eu não estou falando aqui da candidata, nada disso, nada pessoal contra ela e contra nenhum candidato. Mas a candidata declarou R$1.600.000 de patrimônio e em 15 dias ela gastou R$1 milhão. É como se ela tivesse pegado o patrimônio da vida toda dela e tivesse gastado em 15 dias, quase todo, né? Então eu acho isso um absurdo, né? Para que o Jorge Viana, por exemplo, quer R$3 milhões para gastar numa campanha que todo mundo já conhece o Jorge, todo mundo já sabe o que ele defende? Para que o Márcio Bittar quer 3 milhões? Para que candidatos super conhecidos, com projetos conhecidos querem? Utilizar-se outras formas, a mídia gratuita, as redes sociais. Não precisa gastar esse rio de dinheiro, gente. Não precisa. Dá para fazer uma campanha mais barata, mais propositiva. Olha eu estou aqui conversando contigo, utilizando aqui a Continilnet, espaço democrático gratuito, né, que nos permite. Todos os candidatos deveriam ter a mesma condição. Agora é justo que o Dimas não tenha nem R$1 de dinheiro público, né? É por opção também, mas o meu partido não tinha dinheiro. Porque a distribuição que eles fizeram lá, o União Brasil, que tinha a maior bancada, ficou com a maior parte do recurso, depois veio o PT, ficou com 540 milhões ou algo mais, e os demais partidos menores, que tem gente qualificada, tipo eu, tipo o David, ficaram com a merrequinha, ou seja, é uma distribuição desigual, antidemocrática, e os partidos pequenos não têm como disputar com esse poderio. Só quem pode mudar isso é o eleitor, porque se você pensar assim, eu não vou votar em candidato que está usando recurso do fundo especial, porque esse dinheiro aí é o meu dinheiro, é os impostos que eu pago numa gasolina cara, de um feijão caro, de um arroz caro, esse dinheiro aí não veio do nada não, esse dinheiro é dinheiro público, saído dos impostos. Se eu não votar nesses caras, votar no Dimas, que não tá usando dinheiro público, votar em outros candidatos que estão utilizando a mesma estratégia, na próxima eleição, eu garanto para você, como os deputados e senadores não vão mais votar essa imoralidade. Vão pensar 2 vezes antes de pegar esses milhões para sair pipocando com gasolina, com papel, comprando até gente, né? Do ponto de vista, entre aspas, os caras compram. Ou seja, é um absurdo isso e é antidemocrático e a gente precisa acabar com isso no Brasil. Dá para financiar a campanha de uma outra forma, financiamento público, onde muitas pessoas botam pequenos valores e ajudam a financiar a campanha daquele candidato que você acredita. Para que não fique prevalecendo agora quem tem mais dinheiro. Nós do AGI estamos num processo de disputa do verbo contra a verba. Nós temos muitas propostas, muitas ideias, e do outro lado tem dinheiro. Mas não é quem tem mais dinheiro que está liderando as pesquisas, é? Significa dizer que você pode fazer a mudança. E é dia 2. Obrigada, candidato. O senhor defende a concessão da BR-364 e a construção de uma ferrovia no Acre.
Não lhe parece um sonho bem distante? Não parece, Sofia, porque nós pensamos um Acre grande, né? A gente está na hora da gente acabar com esse sentimento de vira-lata que muita gente tem. Ah, nós somos o final do Brasil, ah, ninguém tá nem aí pra gente, ah, não sei o quê, ninguém lembra da gente. Tem que acabar com isso. Gente, olha o mapa do mundo, olha o mapa do mundo, olha onde o Acre está. O Acre está a menos de 1.000 quilômetros de 2 portos que liga o Brasil com o mundo todo. O mercado asiático, do Pacífico, é uma coisa gigantesca do ponto de vista econômico, de frente para a maior potência global econômica que é a China, que quer estabelecer negócios com a gente, que tem muitas intenções com o agronegócio do Brasil. Então, a gente pensa na ferrovia na concessão, vou explicar a concessão. A BR-364 custou mais de 4 bilhões de reais, não sei especificamente quanto custou, é muito dinheiro, né? E ela não está funcionando, está degradada. Porque o solo é ruim, porque a qualidade da obra foi ruim, e nós vamos ter que construir uma BR nova a cada 3, 4 anos e gastar esses bilhões de novo. Então, qual é a nossa proposta? E na perspectiva, Sofia, de aumentar a carga de trânsito sobre a BR, na perspectiva de aumentar a nossa produção em 10 vezes nos próximos 8 anos, então a BR não vai suportar esse volume. Então, o que a gente quer é, nos primeiros 2 anos do governo, conseguir articular em Brasília, e aí é uma falha dos deputados atuais, dos senadores, governadores e presidente de não ter feito a recuperação agora, perderam 4 anos. Então, nos 2 primeiros anos, o nosso governo vai fazer essa recuperação, vamos pressionar o presidente, tenho certeza que ele vai se sensibilizar, porque a gente tem que dar um sentido para a BR. O problema da BR hoje é que ela não liga nada a nada, teoricamente, respeitando todo mundo que mora na BR, do ponto de vista econômico, né? Por que a gente quer criar conexão com o Pucallpa? Porque aí a gente vai deixar de ser final de linha e vai ser um trânsito, vai ser uma rodovia internacional. Por que a gente está sugerindo a concessão para a iniciativa privada? Porque o governo vai parar de gastar dinheiro com manutenção, a iniciativa privada vai explorar a estrada para as grandes carretas, para as grandes empresas que exploram comercialmente, que detonam a estrada, que vão pagar uma taxinha e eles vão usar isso na manutenção. E o governo vai deixar de gastar dinheiro com isso e vai investir no projeto de uma ferrovia. Por que eu estou falando isso? Eu vim do Mato Grosso, fui lá em Rondonópolis, visitei Cuiabá e vários outros municípios. O Mato Grosso fez uma concessão agora de uma ferrovia de 14 bilhões de reais. Por que essa ferrovia vai existir e por que a iniciativa privada vai botar dinheiro lá? Porque o Mato Grosso tem uma meta de dobrar a produção de grãos nos próximos 10 anos. E aí a necessidade de logística de transporte é gigante. Então veio uma empresa e vai botar 14 bilhões lá. Porto Velho, Rondônia já está fazendo o seu projeto também para trazer a ferrovia do Mato Grosso até Vilhena e depois até Rondônia. Se o Acre não se cuidar, Rondônia vai dar um salto econômico gigante nos próximos anos e nós vamos ficar só chupando o dedo, chorando um leite derramado. O que está faltando no Acre é político com essa macrovisão geográfica, macroeconômica, pensando no Acre do ponto de vista geográfico, um estado que é a porta de entrada para o mercado internacional latino, que pode ser intensificado lá por Pucallpa, pela Estrada do Pacífico, que pode intensificar as relações comerciais aqui com os portos de Porto Velho, e é por isso que a gente quer uma ferrovia cortando o Acre, porque na perspectiva de aumentar a produção, a gente vai tirar a carga da BR e vai botar na ferrovia, que é muito mais sustentável. Não é mais barato, mas no largo período acaba sendo mais barato, menos desperdício. Então, e cria uma logística e uma situação de maior competitividade do Estado. E futuramente a gente quer conectar essa nossa ferrovia com a ferrovia de Porto Velho, com a do Mato Grosso, com a malha viária nacional e com a ferrovia transcontinental. Se o presidente Lula for eleito, com certeza o governo chinês vai voltar a fazer a negociação que já estava ocorrendo lá no governo Dilma e que foi descontinuado pelo governo Bolsonaro por conta da divergência com o governo chinês. Então nós já deveríamos ter esse projeto avançado e o Acre tem que estar antenado com isso, senão nós vamos passar batido. Escutem, gente, nós vamos passar batido e vamos perder uma oportunidade de criar milhares de empregos aqui, de dinamizar a nossa economia, gerando oportunidade para o nosso povo. O Dimas está olhando isso porque eu fui lá ver. Foi no Mato Grosso, foi em Rondônia, foi em todo canto. Eu não estou falando coisa de mirabolante. E é um investimento de 15 anos, nós vamos fazendo aos poucos. Assim como a gente quer conectar também, Sofia, aproveitando a deixa aqui, os nossos municípios isolados. Fazer 15% das estradas todo ano, para que nenhum município do Acre não seja isolado por falta de estrada. Isso é um absurdo. Se cada governo que entrou aí tivesse feito um pouquinho, isso não ia existir mais. E aquela população que está lá nesses municípios merece a dignidade e o direito de ir e vir também. Estrada de Pucallpa, ferrovia, conexão dos municípios isolados, terminar as pontes, construir a ponte lá de Rodrigues Alves, construir a ponte aqui
de Porto Acre para ligar lá com a estrada da 317. Ou seja, dá uma logística maior para o Acre para essa produção acontecer. Isso vai rolar no nosso governo. Eu vou ajudar no Senado, vou ajudar nos ministérios, vou pressionar, vou trabalhar muito e o David vai estar aqui com a nossa equipe super qualificada, principalmente montada pelos servidores da casa, viu? Obrigada, candidato. Os cientistas políticos e os jornalistas mais críticos falam sempre da quantidade, que a enorme quantidade de partidos políticos confundem o eleitorado e oneram também a máquina pública, uma vez que nós aqui pagamos por isso. O Agir é um desses partidos pequenos, com ainda não tanta expressividade, né, do ponto de vista da quantidade de cadeiras ocupadas, né, das vagas ofertadas. Não seria possível entrar num consenso, não seria mais válido para a política? Seria mais válido, eu concordo com esse argumento, desde que essas uniões sejam feitas em cima de programas, em cima de projetos, né? Atualmente não é assim, é em cima de cargo, de ministério, de não sei o quê, do toma lá da cá. Nós não temos um projeto de país também, está faltando hoje. É o projeto, Sofia, que reúne as pessoas e as forças políticas, quando ele é grande, quando ele é sério, quando ele é criativo, quando ele realmente aponta um destino e um caminho para um país e para um estado, as pessoas se juntam em torno dele. No Acre não tem isso, a gente não sabe para onde é que a gente está indo mais. O Brasil também está perdido e nós precisamos recuperar isso, porque aí eu tenho certeza que os partidos vão, de certa forma, se polarizarem, né? A gente já tem uma polarização entre dois partidos, mas não é em torno de projeto. É em torno do anti-Lula, do anti-Bolsonaro, do não sei o quê. É um país que precisa recuperar a sua boa política. O Acre também precisa fazer esse exercício, né? Eu acho que nós não temos 32, 34 ideologias no Brasil de forma alguma para ter tantos partidos assim. Não temos, né? Apenas que os caras montam partidos para fazer negociatas, para disputar cargo, para disputar... Agora com esse fundão eleitoral mais ainda, que virou um negócio assim que quem tem o partido tem o poder, né? Que tem o acesso aos recursos. Então a gente tem que acabar com isso, gente. Tem que acabar. Sabe como é que acaba? No voto. Dia 2 você vai lá e bota a gente que está comprometido com acabar com essa vergonhice no país. É votando diferente, é votando no Dimas, é votando no Raul. Não, nós não somos os salvadores da pátria, não. Mas a gente está tendo postura diferente agora na campanha, né? Porque depois é fácil. Agora, eu quero ver agora, começar de agora a cuidar do seu dinheirinho suado. Nós estamos fazendo isso, praticando. Obrigada, candidato. Vamos aqui usar o nosso tempo para as perguntas dos internautas. A produção vai me avisando? 12 minutos. Ainda temos um tempinho aqui, então vou fazê-las. A primeira pergunta veio também da nossa audiência maravilhosa aqui do Continente. Obrigado, gente. Vamos lá, candidato. Quem é o seu candidato à presidência? Como o senhor avalia essa polarização no país entre esquerda e direita? Bom, eu ainda não defini quem eu vou votar para o presidente, por incrível que pareça. Não defini ainda. O seu partido está acompanhando algum dos O nosso candidatos? partido declarou apoio ao Lula, no entanto, aqui no Acre, o nosso partido o nosso partido tinha uma posição neutra, né, com relação a essa polarização, porque a gente não queria instigar isso. Nós temos no nosso partido, no nosso grupo, gente que gosta do Bolsonaro, gente que gosta do Lula, gente que gosta do Ciro, gente que gosta da Simone Tebet e dos demais candidatos. Então, nós somos um grupo novo, recente, e a gente tem tantos recortes de opiniões. Se a gente fosse fazer mais um em torno dos presidentes, o partido ia acabar, né, Zé Carlos? Então, só para o internauta não ficar sem a sua resposta... Então, assim, eu ainda não decidi em quem eu votar, mas eu vou pensar muito nisso, com muita responsabilidade, porque é um momento que a gente está disputando entre a democracia e a antidemocracia, né, gente? E nós que... eu não vivi a ditadura militar, eu não vivi aquele período obscuro da história do nosso país, mas eu estudei muito, né? E eu sei que é ruim o autoritarismo, né? O Estado passando por cima de direitos fundamentais das pessoas, como a gente está vendo, ameaças de exército, ameaça de fechar Congresso, ameaça de fechar o Judiciário. Eu acho que isso é horrível para o país, né? Eu acho que o Judiciário tem que estar no seu canto, o Congresso tem que estar no seu canto e o Executivo tem que fazer o seu trabalho. Qualquer pessoa que ameace essa estrutura que foi conquistada a duras penas, com muito sangue, suor e trabalho, não merece estar à frente do nosso país. Eu vou votar em quem defende a democracia, em quem defende os direitos, em quem respeita as minorias, em quem pensa nos mais pobres, pensa mesmo, tá? E em quem não é corrupto, né? Porque a gente não quer também que a corrupção volte. Então, é isso, o meu compromisso é em cima de causas. E quem tiver melhor alicerçado nessas bases ideológicas e éticas e comprometido com o nosso país, com o nosso Estado, terá o meu apoio.
Então, por enquanto, está todo mundo liberado. É a posição do AG aqui no Acre. Vou lhe dar a dica que o Continet está arrasando aí nas transmissões, nos debates e nas informações políticas. O senhor pode acessar a Continet e ficar sabendo um pouco mais sobre tudo. Sobre tudo. E eu queria dizer uma coisa, Sofia, tem muito candidato oportunista aqui no Acre, né? Tem o candidato do Bolsonaro, querendo montar na popularidade do Bolsonaro. Tem um candidato do Lula, tem um candidato não sei de quem. Cara, eu não sou candidato de ninguém, eu tenho que ser candidato do povo do Acre. Eu tenho que ser o candidato do Acre e apoiar. Eu tenho gente que gosta do Bolsonaro, que gosta do Lula, eu vou brigar com meus eleitores porque não tem motivo. No entanto, eu vou aconselhando as pessoas. Eu digo, gente, a gente tem que refletir sobre o que é o projeto de país e o projeto de Estado que a gente quer. Bolsonaro, na minha opinião, poderia ter ajudado muito o Acre, principalmente na BR, não ajudou, né? A nossa principal veia de escoamento dos nossos produtos está abandonada. E outras coisas também. Então, assim, eu gosto da política econômica do Bolsonaro em algumas coisas, gosto do Tarcísio, eu acho que é um super ministro, não sei se é porque eu me conecto muito com essa questão da infraestrutura. Do Lula eu gosto da política social também, que é uma coisa que eu tenho uma conexão permanente. Mas obrigada, candidato. Tem 15 dias para decidir, né? O internauta diz assim, a familiocracia tomou conta da política no estado do Acre, assim como a extensão de mandatos. Existem candidatos que já estão há mais de 4 anos, há mais de 4 mandatos. O que o senhor pensa a respeito desse assunto? E se eleito for, olha só, esse caprichou. E se eleito for, o senhor se candidataria novamente? Eu sou anticarreirismo, né? Anticarreirismo e a familiocracia, para quem não sabe, é aquele candidato que bota a mãe, o irmão, o filho, a mulher, e que quer ocupar todos os espaços, né? A gente tem exemplos muito clássicos aqui, que eu não vou nem citar, que você conhece, né? Então, eu acho isso um absurdo. 3, 4 partidos na mão da mesma família. Que é isso, gente? Não é para isso que serve partido, não. Sou contra isso, né? Eu acho que um senador tem 8 anos para desenvolver o mandato, é muito tempo. Acho que em 8 anos, se eu conseguir dar uma contribuição, se a gente conseguir executar 60% disso que a gente está falando aqui, Sofia, dessas metas, eu já vou estar muito feliz. Eu vou olhar assim para trás e vai dizer, poxa, valeu a pena ter vivido aqui no Acre, valeu a pena ter dedicado uma vida à causa pública, porque eu tenho certeza que se a gente executar parte disso aí, nós vamos escrever o nosso nome na história do Acre, que daqui a 50 anos, que nem os caras lembram hoje do JK, né, que foi o presidente que trouxe esse conceito dos 50 anos, né, que era 50 anos em 5, o plano de metas, nós fizemos um plano espelhado nisso também. E o JK escreveu o nome dele na história, fez a nossa capital. Então, se a gente conseguir dinamizar a economia do Acre, gerar os empregos, incluir socialmente, colocar a educação do Acre nos 4 primeiros lugares do ranking nacional, reduzir a taxa de feminicídio, que é uma meta nossa, reduzir a taxa de homicídios. Essas políticas todas, eu acho que o Acre vai ser um lugar melhor e eu vou me sentir contemplado e não precisarei de reeleição e de carreirismo, é isso. Obrigada, candidato. Bom, essa pergunta todo mundo tem feito e que bom que o nosso internauta esteja como a gente aqui do Continet também preocupado com essa questão. O que o senhor pensa em fazer para combater o índice de feminicídio no estado do Acre? Sofia, o feminicídio só existe porque a gente tem uma sociedade violenta como um todo, né? A sociedade é violenta. Se a gente pegar mais de 60 mil homicídios no Brasil todo ano, né? Nos anos, há cerca de 3 anos, nós tivemos aqui no Acre um pico, o Acre se tornou um dos estados mais violentos do Brasil, dominado pelas facções, morte para todo canto. E nos conflitos domésticos também, essa violência ela é refletida também. Muitas vezes pela falta de inteligência dos homens, pela falta de inteligência das mulheres, pela falta do autoconhecimento, tudo isso, essas questões psicológicas, é que geram esses conflitos no dia a dia. Se você for olhar a raiz dos conflitos familiares, da violência doméstica, todas elas estão ali, elas são oriundas da falta de inteligência emocional dos dois, muitas vezes, né? E no confronto, muitas vezes, a mulher, por ser fisicamente, teoricamente, mais fraca, e na maioria dos casos, tem mulher que é mais forte do que homem, acaba que a mulher quase sempre leva a pior. Né? Nós temos um projeto no nosso plano chamado Ser Homem Mais. O objetivo desse projeto é trabalhar aquilo que eu acredito que vai resolver essa questão, ou pelo menos minimizar no médio prazo, que é a educação emocional para os nossos estudantes nas escolas, para as nossas meninas, para os nossos meninos, para trabalhar a cultura do machismo, para desconstruir essa cultura, a valorização da mulher, o respeito, os valores familiares, tudo isso está envolvido, né, nessa questão da violência doméstica também. Não é só lei, né, porque na minha opinião a Lei Maria da Penha está atualmente
violando o direito dos homens, porque uma lei que diz que a palavra de uma mulher é suficiente para botar um homem na cadeia, mas a palavra de um homem não é suficiente para botar uma mulher na cadeia, ou seja, a palavra da mulher tem mais importância do que a do homem, eu acho que isso não está muito correto e a gente precisa... Houve um desequilíbrio, né, do ponto de vista jurídico, né, e que tem afetado milhares de homens no Brasil também. Morre muita mulher, mas a quantidade de homens, eu faço pesquisa e estudo sobre esse tema também, a quantidade de homens condenados no Brasil por denúncias caluniosas é enorme. Infelizmente, esses dados são omitidos, mas é muito. Se você tiver paciência para pesquisar e ver os estudos, infelizmente isso não é divulgado. Mas é muito. Mais de 60% das denúncias feitas nas DEANs são denúncias caluniosas, ou seja, muitas mulheres utilizam das prerrogativas da Lei Maria da Penha para atacar os homens, para punir os homens, para vingar-se dos homens, etc, etc. E isso prejudica, inclusive, as mulheres que são realmente vítimas, né? Então, eu defendo que tenhamos leis mais rigorosas para as mulheres que usarem a Lei Maria da Penha de forma equivocada e que também tenham leis equivalentes para que, quando um homem for agredido, as mulheres também sejam penalizadas da forma que os homens são hoje, para que a gente não tenha um desequilíbrio jurídico, porque a lei tem que ser para todos, e todos são iguais perante a lei. Né? A gente sabe que a violência doméstica muitas vezes é cometida no seio doméstico, sem testemunhas, mas a gente tem hoje em dia tecnologia e formas de criar provas, de substanciar os processos também, para que a gente não ocorra na violência de também criminalizar os homens. Muita gente é a favor da Lei Maria da Penha até ser vítima de uma denúncia caluniosa, ou de ter alguém da família vítima de uma denúncia caluniosa, porque é quase impossível se defender de uma denúncia de violência doméstica hoje em dia para os homens. Então, para salvar as mulheres, a gente não precisa destruir os homens e retirar direito de homens, né? Existem muitos problemas com relação a isso. O que vai salvar a vida das mulheres? É a educação. A educação emocional, a mediação de conflitos, tudo isso sendo trabalhado de forma intensiva a partir da infância, da juventude. Eu tenho certeza que nós vamos ter homens e mulheres mais pacíficos. E a educação no geral, para que a sociedade como um todo seja menos violenta. É isso que eu penso. Eu sei que é um tema polêmico, né, que muita gente não concorda, mas é a minha opinião. Obrigada, candidato. Eu vou deixar esses minutinhos finais. São 2 minutinhos, eu vou ter que lhe deixar falar aqui o mais rápido possível. Por isso eu vou me despedir rapidamente, Obrigado, desejando Sofia. boa sorte. E Valeu. que viva a democracia, vença o candidato que for da vontade do nosso povo acreano e faça o melhor pelo nosso Estado. Que a gente, É isso que a gente quer, que a todos nós gente queremos. agradece. Esse espaço é todo seu, candidato. É isso, gente. Eu queria agradecer a Continilnet, eu queria agradecer a Sofia pela condução respeitosa aqui, com perguntas criativas e que realmente foca naquilo que é importante, que você, eleitor, quer saber, né? Eu estou aqui como meu candidato a governador, o David Virral 36 sempre fala, é uma briga do verbo contra a verba. A gente está vendo aí candidatos com milhões, 2, 3 milhões de reais, jogando na rua, botando gente, comprando pessoas, é uma carnificina, né? Tudo isso com dinheiro público, e nós estamos querendo abominar esse tipo de política. Você tem que votar com o seu coração, com a sua consciência. Olha o que nós estamos propondo para o Acre, o que nós estamos apresentando. São projetos factíveis, coisas reais, coisas que têm embasamento científico, coisas que outros estados já fizeram, coisas que já deram certo no Acre que nós queremos recuperar. Nós temos um plano de desenvolvimento econômico para o Acre, para gerar emprego, para incluir as pessoas mais socialmente, para valorizar as mulheres, para valorizar os servidores, para melhorar a educação, para melhorar a segurança, políticas para a juventude, políticas para a área social, para a habitação, para a infraestrutura. Está tudo lá no nosso plano. São 47 supermetas que vão ajudar a mudar o Acre. Então, visite o site Divulga Candi, lá o site do TSE, digita lá o nome de Dimas Sanders ou David Virral e baixa o nosso plano de governo. E dialoga com a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Majoritariamente eu estou fazendo a minha campanha usando os recursos gratuitos, tá bom? Então é isso. Acredite no Acre, não desista do nosso estado. O Einstein dizia que tolice é querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Então, nessa eleição, dia 2, daqui a pouco mais de 15 dias, você tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, de botar jovens, de botar mentes novas, com novas ideias, com novos projetos. Chega da mesmice, não vamos voltar para o passado, não vamos reeleger quem já teve a oportunidade de ficar 4 anos coordenando o Estado e o Estado perdido, uma bagunça só em todos os setores. Está na hora da gente superar essa fase e fazer o nosso Acre grande, pungente, um estado onde a nossa população tem a oportunidade de viver com qualidade, com segurança, com respeito, com prosperidade e feliz, tá bom, gente? Muito obrigado. Dia 2 de outubro, vote Dimas Sanders 364 para o Senado. 364 é o número da BR, pretinho que nem eu, tá bom?
Só para gerar aqui uma âncora, né? E vote no meu candidato a governador, David Raul 36, está qualificadíssimo e é ele que vai liderar esse projeto Acre 58, eu vou estar ajudando lá em Brasília. Vote para deputado estadual 36 e para deputado federal 36 também. Obrigado, Continenet, obrigado a você pela paciência de nos ouvir aqui. E compartilha esse conteúdo, curte, comenta e é isso. Vamos continuar essa interação nas outras redes sociais, tá bom? Um abraço, um beijo e a gente se vê. Tchau. Eu me despeço também dessa sabatina e deixo aqui a vez e a alegria de compartilhar esse momento democrático com o Everton Damasceno, que assumirá a partir de amanhã. A nossa ideia é, novamente, ratifico aqui, gente, gerar propostas, aliás, gerar oportunidades para que os candidatos façam as suas propostas. É um prazer sempre que o Continenet me convida. Muito obrigada à nossa audiência. Estarei do lado de lá assistindo o Everton Damasceno e os próximos convidados aqui do Continenet. Eleições 2022, a escolha é de vocês. Um beijo, até a próxima. Gente.